Olá, no programa UX Conhecimento de hoje nós teremos a participação do professor Adir Reck. Ele coordena o programa de doutorado em Direito Ambiental da Universidade de Caxias do Sul, que é o primeiro do Brasil. O professor Adir nos fala sobre zoneamento ambiental e infraestrutura nas grandes cidades. Acompanhe. Teoricamente, se continuarmos tendo os mesmos procedimentos na construção das nossas cidades e a ampliação, especialmente do perímetro urbano das nossas cidades, a tendência é termos cidades como São Paulo, em que o caos ambiental é a tônica, em que você tem rios correndo nas ruas e, por mais paradoxal que seja, você não tem água potável na torneira. Exatamente por quê? Porque as cidades são construídas sem a preocupação ambiental. Isto é, a necessidade de zoneamentos ambientais, a necessidade de áreas de permeabilização das águas das chuvas, são uma necessidade imprescindível na construção da nossa cidade. Então, o que nós primeiro precisamos fazer, e que a própria legislação estabelece, a própria Constituição estabelece, é, antes de fazer o assentamento urbanístico, se fazer uma definição do zoneamento ambiental. O que ocorre hoje nas nossas cidades é que, na prática, o que nós fazemos? Nós fazemos a destinação das áreas verdes da cidade na hora do parcelamento do solo. Isto é, na prática nem destinamos áreas verdes, nós destinamos áreas institucionais para fins de equipamentos públicos ou então para praças, porque áreas verdes propriamente não existem previstas nas nossas cidades. Então, o zoneamento ambiental é imprescindível para que se possa ter cidades ambientalmente sustentáveis. E cidades que não forem ambientalmente sustentáveis, no futuro tendem a desaparecer. A nossa região, na minha opinião, tem 3 problemas básicos que precisa atacar. E a universidade, inclusive, tem condições de ajudar nesse sentido, fazendo assessorias técnicas. O primeiro problema é a questão do zoneamento ambiental. Ou seja, nós temos que tratar do zoneamento ambiental. Até porque nós vivemos numa cidade com vários municípios que hoje se constituem na chamada região metropolitana do Nordeste. Então, aí precisa um zoneamento ambiental urgente. A segunda questão é definir os espaços para as novas matrizes econômicas. Como é que esses espaços podem ser definidos e como eles devem ser definidos? Isso é uma dificuldade que a gente tem percebido, que os municípios não conseguem fazer isso e não sabem como fazer. E em terceiro lugar, é fazer com que a ocupação urbanística das nossas cidades tenha uma sustentabilidade social, distribuindo-se melhor os equipamentos econômicos e, ao mesmo tempo, juntando-se nessa distribuição os equipamentos sociais, que são as moradias das diferentes classes sociais. Isso não precisa de dinheiro. Eu sempre digo o seguinte: planejamento a médio e longo prazo precisa de cabeças pensantes. E a universidade tem condições de ajudar a pensar isso. Aliás, nós temos uma cultura, que nós pensamos que o homem não precisa do mato, não precisa do meio ambiente natural, que os animais devem ser afastados das pessoas e que a cidade é lugar de prédios, de calçadas, de edifícios, de casas, de comércio, de indústria, e não é lugar de mato. Então nós precisamos mudar essa mentalidade. O homem precisa conviver ao lado do meio ambiente. A necessidade de nós termos um ambiente ecologicamente equilibrado e, com isso, termos a saúde das pessoas, tanto mental quanto física, A degradação humana, ela se dá em cima da degradação ambiental. Todo lugar que nós temos uma degradação ambiental, especialmente nas nossas periferias, onde a cidade cresce sem planejamento, nós temos aí também uma degradação humana. Há uma consequência, há uma simbiose entre uma degradação e a outra degradação.
Quando a gente fala que nós não ocupamos nem 2% dos espaços habitáveis do planeta, significa dizer o seguinte, que não há problema de espaço. Há problema de planejamento dos espaços e a ocupação de forma irregular, de forma não científica, não correta desses espaços. A primeira coisa que eu faço é definir o que deve ser preservado, né, o que deve ser conservado, quais os espaços necessários para que aquela cidade tenha sustentabilidade ambiental. E aí, definidos esses espaços, né, segundo o Código Florestal, as APPs, mas não é só as APPs, porque nós podemos ter imensos espaços planos em que não há APP. E aí você tem que ter, mesmo assim, você tem que ter áreas verdes definidas. Então, antes de planejar a cidade, antes de planejar a expansão urbana, é necessário que se faça o zoneamento ambiental. Aliás, essa deveria ser o primeiro tema de planejamento de todos os municípios brasileiros, né? E, apesar da legislação exigir isso, ninguém faz. É possível fazer isso? Claro que é possível fazer isso. Só que isso não é uma questão a curto prazo, mas é uma questão a médio e a longo prazo. Quando eu vou planejar os espaços urbanísticos de ocupação de uma cidade, eu tenho que estabelecer um regramento, um dimensionamento das diferentes matrizes econômicas. Por quê? Porque se eu não planejar esses espaços, ninguém vai investir nesses espaços. Quem investe não é o poder público, é a iniciativa privada. E para que ela possa investir, é preciso segurança jurídica. E a segurança jurídica se dá exatamente quando? Quando eu tenho os espaços definidos com uma determinada matriz econômica, com a possibilidade de crescimento daquele espaço e infraestrutura adequada àquela matriz econômica, e aí o empreendedor sabe que vai poder desenvolver e crescer em cima desse espaço com tranquilidade e com segurança. Nós temos uma tendência, especialmente em função do capitalismo, né? E aqui não se trata de condenar capitalismo, né? Porque o capital sempre vai existir e o capitalismo sempre vai existir. O que nós precisamos é regrar o capitalismo. Ocorre que hoje a matriz de desenvolvimento das nossas cidades é uma matriz meramente econômica, priorizando a questão do desenvolvimento econômico e a questão da construção civil, que é outra área do desenvolvimento econômico. O que nós precisamos é equilibrar. Isto é, eu preciso desenvolver essas matrizes econômicas? Necessito desenvolver. Em que proporção? Na proporção da necessidade do tamanho da minha cidade. Isso é, quantos empregos eu preciso, qual é o número da população que eu vou ter nesses espaços que eu estou planejando, e aí eu vou ter que desenvolver uma matriz econômica ou várias matrizes econômicas em cima desses espaços. Agora, a questão social de uma cidade é fundamental. Isso é, nós normalmente fazemos uma exclusão social. As nossas cidades crescem na base da priorização econômica, e aí, como para os pobres nós não destinamos espaços para eles morarem, eles passam a morar na periferia. E aí a periferia depois é integrada ao perímetro urbano, numa forma de inclusão que na prática é para pagar IPTU, mas que não incluiu absolutamente nada, continua a exclusão. Se nós pegarmos, por exemplo, do Rio de Janeiro, em cima dos morros do Rio de Janeiro estão as pessoas mais pobres. E por que elas estão lá? Porque não tiveram espaço para morar. E hoje você não resolve mais isso. Não há como resolver isso. Então, o desenvolvimento social de uma cidade deve estar integrado no plano diretor. E a questão ambiental que nós falamos há pouco, né? Isso é, eu em cima da questão ambiental, do zoneamento ambiental, eu estabeleço as matrizes econômicas de serviço, de comércio, de indústria, de turismo, enfim, de outras matrizes, e ao mesmo tempo desenvolvo a matriz social. Isso é, os espaços que serão ocupados pelas diferentes classes sociais que vão morar naquela cidade, o que aquela cidade necessita para que possa se desenvolver. A aprovação do doutorado em Direito Ambiental, como primeiro no Brasil, é sem dúvida nenhuma um avanço significativo, né,
no conceito da própria universidade. Eu acho que a partir do direito ambiental nós temos condições de começar a trabalhar muito esse problema do desenvolvimento do país de forma sustentável. Porque no direito ambiental nós não estudamos apenas do direito natural, as questões da preservação do meio ambiente, dos ecossistemas, mas nós estudamos o meio ambiente como um todo, o meio ambiente criado também. O meio ambiente criado que é a questão cultural, a questão da história, a questão da indústria, dos serviços, das atividades sociais e econômicas, tudo isso é meio ambiente. As relações dentro de uma cidade, o problema da postura do cidadão, como é que se desenvolve a cidadania numa cidade? Isso é meio ambiente. E tudo isso nós pretendemos trabalhar e temos programado para trabalhar no nosso programa de doutorado. O UX Conhecimento de hoje fica por aqui. Você pode conferir os nossos programas no nosso canal no YouTube ou no nosso site, uxtv.com.br. Até mais!